Você conhece a história do médico e o monstro? Dr. Jekyll e Mr. Hyde? Com certeza você já ouviu falar porque essa história habita o imaginário popular. Mas você já leu esse livro? Olá, eu sou Sizue Ito e hoje a gente vai conversar sobre o livro O Médico e o Monstro, que é o primeiro livro do projeto Literariamente, um projeto que eu e Angelita Escárdua estamos fazendo de interação entre a literatura e a psicologia. Hoje eu vou fazer uma resenha, uma pequeníssima resenha do livro para dar sustentação para quem não teve oportunidade de ler, que consiga participar da discussão que nós vamos fazer amanhã, eu e Angelita, e ela vai trazer os aspectos psicológicos que envolvem tanto a trama quanto os personagens. Nós fizemos, ao longo do mês de fevereiro, a leitura desse livro em diversas lives. Foram 3 semanas de lives, lendo junto, né, com as pessoas. Mas quem não teve chance não vai ficar de fora da discussão que eu e Angelita faremos amanhã, né, no dia seguinte, que eu vou postar o vídeo de resenha. E óbvio que esse resuminho dessa história que eu vou fazer aqui agora com spoilers não substitui a leitura do livro. Porque é muito interessante que eu conheci algumas informações dessa história, eu tenho certeza que você também conhece, mas você não sabe detalhes da trama. É muito comum a gente ter uma noção, né, do que é a história do médico e do monstro, mas a gente não sabe de fato como termina, por exemplo, ou quais são os detalhes dessa história, e eu vou tentar dar algumas noções para vocês. Esse livro aqui foi escrito em 1886 por Robert Louis Stevenson, em Londres, naquela Londres vitoriana, escura, que a gente conhece de séries, né? Numa Londres que 2 anos depois conheceu o Jack Estripador. Então, é bem aquele cenário de terror, né, que a gente conhece. Antes um pouco da escritura desse livro, o que se via eram os escritores escrevendo muitos livros góticos, né, de terror. Então, esse livro tem essa pegada, apesar dele não estar enquadrado como um romance gótico. Isso eu acho que contextualiza um pouco, porque a gente vê o Stevenson também colocando a gente dentro de uma Londres, num cenário escuro também, num cenário de terror, num cenário assustador, de um sonho ruim. É como se fosse um cenário inexistente, irreal, de um sonho, como se a gente estivesse sonhando acordado. É assim que ele descreve esse cenário. Mas vamos começar pelo enredo, que eu acho que é o que importa aqui para vocês. O livro começa com o nosso, digamos, narrador. Quem é o agente principal? Apesar de nós termos o protagonista aí, Jekyll e Hyde, a gente tem um narrador que é um advogado que se chama Utterson, e que ele é o cara que investiga e tenta descobrir o que se esconde atrás da trama que vocês vão ouvir eu relatar aqui, né? Esse advogado Utterson está visitando o seu amigo Enfield num domingo para almoçar, e depois desse almoço eles resolvem dar um passeio. No passeio ali pela rua, eles chegam a uma praça, e nessa praça tem uma casa bonita no meio de diversas casas meio decadentes. E aí o Enfield resolve contar para o seu amigo Utterson uma passagem, um episódio sobre os moradores ali, um morador daquela casa. E a passagem é a seguinte: numa noite, numa madrugada, ele presencia uma criatura que é um homem
muito estranho, com um aspecto muito pavoroso, muito baixo, como se tivesse uma estatura muito baixa. Aqui no livro diz como se fosse um anão. Aspecto meio simiesco, assim, como se fosse meio macaco. E não se sabe, assim, e dá uma sensação muito estranha. E esse cara, esse homem, ele pisoteia uma criança. E o Enfield presencia essa situação e aborda esse cara e tenta fazer justiça pela família, enfim, né? Acontece ali um entrevero e chamam atenção e acontece um tumulto. E eles obrigam, né, o cara, forçam esse cara estranho que pague um valor à família. Este cara vai até uma porta dos fundos desta casa na praça, desta casa grande, essa mansão, digamos assim, entra pela porta dos fundos e sai com um cheque assinado por uma pessoa ilustre da cidade. E no dia seguinte, essa família saca esse cheque, recebe esse dinheiro. E o Utterson, então, fica com a pulga atrás da orelha. Como que esse cara esquisito, mal vestido, estranho, está de posse de um cheque de uma outra, assinado por uma outra pessoa, entra com a chave numa casa dessa e, enfim, tem algo estranho. E conta essa história para o Utterson, que é um advogado. O Utterson, então, vai até a sua casa, abre um cofre e tira desse cofre um testamento do morador dessa casa. O morador dessa casa é o Dr. Jekyll. O Dr. Jekyll é um médico amigo do Utterson, que coincidentemente, né, era a pessoa que assinava o cheque e era de quem o Enfield estava falando. Não o cara baixinho e estranho, não. É o cara que assinava o cheque e que é o morador daquela mansão. Então, gente, começa nesse momento uma trama. Esse testamento que está de posse do Utterson é um testamento do Jekyll, que diz que caso alguma coisa aconteça com ele, o beneficiário integralmente é uma pessoa chamada Hyde. E o Utterson acha aquilo muito esquisito e então começa a investigar. Quem é então esse Hyde que o seu amigo Utterson, que o seu amigo Jekyll está deixando como beneficiário? Será por acaso aquele cara esquisito que possui a chave? E será que ele está sofrendo chantagem de alguém? Quem é esse cara estranho? E o Utterson, então, se torna um agente ali, investigador da trama, que quer desvendar essa história e alega que quer fazer isso para ajudar o seu amigo Jekyll, que deve estar ou em maus lençóis, ou sendo chantageado, ou doente, ou vivendo alguma situação. E aí a gente passa o livro inteiro tentando descobrir, então, junto com o Utterson, qual é a relação que o Jekyll tem com essa criatura, essa figura estranha. E a gente vai descobrindo que essa figura realmente tem uma influência sobre o Jekyll, né? Que essa figura realmente tem a chave da casa, e aí a gente descobre que essa figura faz outras maldades, né? E existe um outro amigo, um amigo médico deles, que se chama Lennon, e esse médico tem algumas informações e aí ele não entrega essas informações. E à medida que a narrativa vai sendo construída, a gente descobre mais adiante que o Hyde comete um homicídio, mata um homem.
né? Um homem da sociedade, e existem testemunhas que veem isso. E aí a polícia se envolve, o Utterson já está metido na história até o último fio de cabelo. E então eles buscam encontrar o Hyde. O Utterson tem o endereço do Hyde, porque conseguiu, numa noite, ficar escondido na praça. E quando o Hyde chegou com a chave na casa do Jekyll, o Utterson abordou ele, conseguiu, enfim, vê-lo e conseguiu pegar o endereço dele. Mas nós passamos o livro, que é um livro curto de 100 e pouquinhas páginas, tentando identificar qual era a relação entre esses dois homens, né? Por que que o Jekyll vivia com tamanha dependência desse Hyde e ofertando a chave da casa dele para um homem tão esquisito e que assumidamente era um homem, um criminoso, né? Nesse ponto a gente já identifica como um criminoso, um assassino. Então, inclusive, eu estava lendo alguns textos de apoio e nesses textos era levantada a hipótese pelos primeiros leitores, lá de 135 anos atrás, de sugestão de uma relação de afeto entre esses dois homens. Só que na Londres de 1886, né, relações homoafetivas eram crime. E era também muito comum a chantagem, que quando se descobria que algum homem, né, estava saindo com um outro, eles sofriam chantagem. Então isso era muito comum, tanto a chantagem quanto, por exemplo, o Oscar Wilde foi preso 10 anos depois do lançamento desse livro. Então, gente, isso era uma questão muito polêmica e estava muito em evidência na Londres daquela época. Então, os primeiros leitores desconfiavam, né? Por que que um homem tinha a chave da casa de outro homem? Por que que um homem se submetia à chantagem de outro? Então, essa foi uma suspeita que surgiu na época. Enfim, continuando a trama. Quando o Hyde assassina um homem e é descoberto, o Jekyll resolve, então, existe um afastamento, o Jekyll fica bem, né, que ele estava muito deprimido, muito sofrido, muito sozinho, estava longe dos amigos até então, mas aí ele muda o seu comportamento, fica mais receptivo, a casa mais aberta às pessoas. Mas aí, passado um tempo, ele volta a mudar seu comportamento, volta a ficar retraído, sozinho, solitário, não quer falar com ninguém, se sentindo muito oprimido. Isso eu tô, gente, fazendo só uma pincelada da história, tá? E aí, num dado dia, o mordomo do Dr. Jekyll pede ajuda ao Utterson, que é amigo, e diz que tem coisas muito estranhas acontecendo, né? E que precisa da ajuda do Utterson porque os empregados da casa já estão no limite, tem uma coisa muito horrível acontecendo que ele precisa ajudar. Então o Utterson, que já estava muito afastado do Jekyll, por causa desse comportamento, resolve ir à mansão por solicitação dos empregados, né? Esse pedido de socorro, e chegado lá, eles escutam, através da porta do laboratório, a voz do Jekyll. E o Utterson vai chamando, e o mordomo vai chamando, e o Jekyll responde de lá, que não vai abrir a porta, que não vai falar com ninguém. E o mordomo fala, então... Gente, é super spoiler daqui pra frente, tá? O mordomo diz, então... Você tá reconhecendo essa voz como do Dr. Jekyll? E o Utterson... Então, e aí o mordomo diz, eu trabalho há 20 anos para esse cara e essa voz não é a do meu patrão, é de outra pessoa. E aí o mordomo diz que já faz algum tempo que ele
o médico vem solicitando repetidamente alguns produtos químicos, né? Alguns fármacos, desesperadamente pede para que ele compre no mercado, e aí parece que esse fármaco vem de uma maneira que ele não está sendo atendido, que está desagradando, e pede para comprar mais. E o Utterson resolve, então, junto com esse mordomo, arrombarem a porta, até suspeitando que o Hyde tivesse matado o Jekyll lá dentro e ficado lá no lugar dele e sumido com o corpo lá dentro. Enfim, aí é a trama toda do livro que vai sendo construída, e que é importante a leitura para que vocês acompanhem todo esse clima de tensão que o Stevenson vai criando. E aí, quando essa porta é arrombada, o Hyde é que está lá, né? Que é a criatura, e o Hyde toma uma poção ali e se mata. Então, ele já está sabendo que a porta vai ser arrombada, que ele vai ser revelado, ele comete suicídio. E depois disso, o Utterson lê uma carta que o Lanyon, que é o médico amigo de ambos, do Utterson e do Jekyll, deixou, dizendo que já sabia do quê? E aí a gente descobre o quê? Que que o Jekyll descobriu uma forma, né, uma poção química, em que ele conseguia separar do seu corpo, né, a parte ruim de si, e deixar a outra parte, a parte Jekyll de si, separada da parte, digamos, a parte mal e corrompida. Então, o Jekyll desenvolve, elabora, então, uma construção no final do livro, explicando que ele já era uma criatura, né, que de dia era muito bom, era um médico ótimo, mas que à noite ele tinha comportamentos corrompidos. E ele, então, descobriu uma poção para que ele conseguisse separar um corpo que tivesse todo o mal habitado nele, e que ele não congregasse num só corpo, como a gente costuma ter em nós, essas duas vertentes, né, que nós temos, o bom e o mal em nós. Então, ele conseguiu, através dessa poção, separar o mal num corpo, e que aí ele ficava completamente mal, né? O Hyde era uma criatura absolutamente má. Então, gente, a história conclui assim, com uma explicação tanto do Lanyon, como o Lanyon descobriu isso tudo, e como a poção começou a não dar certo mais, né? E como que o Jekyll também chegou a essa ideia desse experimento, e como isso funcionou na vida dele. Então, gente, é isso. Nós temos aqui a história de O Médico e o Monstro, relatada de uma maneira bem breve, bem superficial, mas acho que dá agora para quem quiser participar da discussão com a Angelita amanhã na live. Então, se você não é assinante do canal, basta se inscrever aí, clicar no sininho, comentar, acrescentar pontos que eu não consegui me recordar, e até a próxima, até amanhã, na verdade. Um beijinho, tchau, tchau.